No dia de hoje eu venho mostrar-vos uma notícia que, apesar de me ter animado, pelo menos durante 5, 10 segundos, também me causou algum incómodo. E vou explicar já porquê. Estamos a falar de uma medida do governo que fecha a reforma da imigração com lei para expulsar eficazmente os irregulares. E vamos ver porque é que isto me incomoda e explico já de seguida porquê. O governo fecha a reforma da imigração com lei para expulsar eficazmente os irregulares. O Parlamento recebe em breve proposta do Executivo para reconfigurar o regime de retorno de imigrantes, alegando que quem não cumpre as regras tem de ser afastado eficazmente do território nacional. Até aqui todos concordamos. Mas eu acho que quando o Executivo coloca em cima da mesa a possibilidade de expulsar os ilegais, não está a falar de questões ideológicas e está a deixar de parte um assunto que eu considero muito importante, que é o que é que vamos fazer a legais que não estão legitimamente neste país. Porque não é só uma questão de estarem legalmente. Quando se olha para a legislação, e sabemos que a legislação é mutável, a legislação deve partir daquilo que não é legal, é legítimo. Não é? Nós atribuímos penas maiores a crimes mais graves e penas menores a crimes menos graves. E nós aí estamos a dar uma mensagem ao povo. Uma mensagem ao povo e a outras pessoas, mesmo que de uma elite, que é: há crimes mais graves do que outros. Portanto, a lei dizer uma coisa, sabendo que a lei é mutável, não garante que a lei seja legítima. E uma lei ser legítima é, lá está, por exemplo, os imigrantes terem razões legítimas para estar em Portugal, nomeadamente a autorização do povo português, números aceitáveis da imigração, lá está. Depois, a imigração legítima podem dizer que é um debate, mas o facto de estarem legais não quer dizer que estejam legitimamente em Portugal. E isso é curioso, porque há pessoas que argumentam que estar em Portugal ou noutro país qualquer da Europa é um direito. Eu acho que não é um direito, eu acho que é um privilégio. E acho que a imigração legítima tem que contar com a conivência dos nacionais. Com a conivência dos nacionais e do governo. E portanto, mas enfim, eu já lá vou. O governo vai apresentar em breve no Parlamento uma proposta de lei para a reconfiguração do regime de retorno de imigrantes ilegais que patenteou como a última peça da reforma do sistema de imigração em Portugal. Portanto, esta é a última peça. Ou seja, não vai haver um plano de repatriamentos em massa. E deveria haver. Deveria haver. Porque este governo legalizou pessoas que vieram de uma situação de irregularidade, têm que ir embora. Neste momento permite a permanência em território nacional de pessoas que estão desempregadas e não contribuem nada, têm que ir embora. Neste momento permite a permanência de pessoas que tenham cadastro e que estejam em Portugal legais, têm que ir embora. E há muitas outras circunstâncias que se poderia falar. Portanto, não são só os ilegais, há muitos legais que vão ter que ir embora. Nomeadamente que se legalizaram através da entrada ilegal. Que utilizaram documentos falsos na sua legalização, que não estão a cumprir as regras, que são subsídio-dependentes, que não estão a trabalhar. E, portanto, honestamente, não me parece ser legítimo falarmos só dos ilegais. Há muitos legais que vão ter que ir embora. E também não me parece legítimo dizermos que a expulsão de ilegais é a última peça da reconfiguração do regime de imigração. Faltam repatriamentos em massa. Enfim, sem detalhar esta reconfiguração sobre a expulsão de estrangeiros em situação irregular, o secretário de Estado adjunto da Presidência e Imigração disse que quem não cumpre as regras tem de ser afastado eficazmente do território nacional e é preciso decidir com eficácia o incumprimento. Atualmente a lei prevê a instalação em centros temporários de quem entrou no país de forma ilegal, mas estabelece o prazo máximo de 60 dias de detenção. Se ao fim desse período não for possível concretizar a expulsão, o Estado é obrigado a libertar essas pessoas, mesmo que o processo de afastamento continue em curso, como aconteceu àqueles senhores que chegaram de barco ao sul do país, estiveram numa pensão paga por todos nós, comida e roupa lavada por todos nós, e depois foram-se embora. Foram-se embora em território nacional, ou seja, como ninguém estava a vigiar aquilo, os senhores piraram-se. Portanto, a imigração ilegal, ainda por cima aquele caso particular, ainda tem menos desculpa, porque aquelas pessoas entraram e houve gravações de que chegaram de barco sem qualquer autorização. E, portanto, eu não consigo compreender como é que pessoas com provas tão claras como estas entram em Portugal e 60 dias não é suficiente para as devolver ao seu país. Um dia deveria ser o limite. Tem que ser na hora a seguir. Entraram e entram no próximo avião para o seu país. É tão simples como isso. E são proibidos de cá voltar a entrar. Se
forem apanhados a tentar entrar, têm que ser coagidos a não entrar, têm que ser impedidos, literalmente, por todos os meios possíveis. Têm que respeitar as fronteiras deste país, que isto não é um território a céu aberto. Não, mas chegam-me aqui de barco e de repente têm entrada. Isso era uma coisa inacreditável, honestamente, não é mesmo compreensível. A promessa de revisão deste regime foi feita por Rui Armindo Freitas na Assembleia da República, em pleno debate na especialidade sobre o Orçamento de Estado de 2026 e no meio da dramatização das finanças com o fim das portagens que ameaça o excedente, o que levou a deputada bloquista Mariana Mortágua a questionar o que é que a política de imigração tem a ver com o Orçamento de Estado. Tem ao seu lado a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, que ainda há 2 dias tentou convencer-nos de que não poderíamos discutir o IRC porque era um cavaleiro orçamental, e vem hoje discutir a política de imigração que não tem nada a ver com o orçamento, questionou a deputada do Bloco de Esquerda. Tem, claramente que tem a ver com o orçamento, desde logo os meios, sejam humanos, sejam de outro tipo, que são dados a pessoas que tenham que expulsar e que tenham como objetivo expulsar pessoas de território nacional. Evidentemente que a AIMA foi um projeto desastroso, a extinção do CEF foi absolutamente ridícula e não deveria ter acontecido, e a esquerda e a extrema-esquerda que se uniu ao Partido Socialista quebrou um consenso nacional que estava estabelecido e nunca tinha sido questionado pela esquerda, nem sequer na liderança de António Costa enquanto líder da oposição. E portanto a esquerda, que hoje está muito indignada com expulsões de ilegais ou até mesmo de legais, foi a mesma esquerda que quebrou um consenso nacional que os próprios respeitavam para aí até 2014, 15, talvez. Portanto, até aí respeitaram esse consenso. A manifestação de interesse não existir não significava xenofobia, e fronteiras minimamente controladas também não era xenofobia nem racismo. Mas a esquerda portuguesa achou que isso era um preconceito racial, étnico, o que quer que seja. E, portanto, é uma questão de, no meu entender, a imigração torna-se um problema principalmente por uma questão de números. Acho que há números legítimos e há números ilegítimos, e a imigração, face a leis absolutamente ridículas e levianas, não devemos olhar para ela apenas como quem são os ilegais, não é? Há nacionalidades que foram atribuídas, talvez centenas de milhares, de forma absolutamente ilegítima. Que ente abstrato é esse, que é uma pessoa que tem um cartão de cidadão português e não sabe dizer uma palavra em português? Que raio de ser é esse, não é? Que figura abstrata é essa que é português e não sabe dizer português? Não sabe falar português? Não consigo compreender, honestamente. Estamos a falar de nacionalidades mal atribuídas, imigração em massa que foi permitida pelo Partido Socialista e pelos sucessivos governos, apoiados também pela extrema-esquerda, e, portanto, é importante que se diga. O consenso nacional foi quebrado. Esta não é a última peça da política de imigração, e os portugueses, provavelmente, vão dar o próximo passo em direção ao Chega nas próximas eleições legislativas, precisamente porque este governo não satisfaz. Expulsar os ilegais não é matéria ideológica, é matéria de facto, é uma questão que nem deve ser discutida, mas há muitos legais que vão ter que ir embora. E planos de repatriamento em massa têm que começar a ser decididos. E, portanto, o governo atingiu o seu limite do ponto de vista da imigração. Não sei, acredito que não, que o Chega nem consiga puxar mais para a direita este governo. Este governo é de centro-direita e acho que é assim que se vai manter. E, portanto, para eles, todas as pessoas que chegaram estão numa situação porreira. A imigração fica numa situação porreira se, mesmo que entrem 10 milhões de pessoas, vocês lhes deem papéis. Portanto, se houver 10 milhões de imigrantes a entrar, de repente, desde que tenham papéis, são uma imigração legítima. Não são. Imigração legítima é aquela permitida pelos nacionais em território nacional. Tem que haver limites quantitativos da imigração. Os portugueses não querem ser substituídos na sua casa, e dar documentos a todos os ilegais não os torna bem-vindos aqui. Peço imensa desculpa. Tem que haver limites quantitativos, a defesa da coesão nacional, a defesa da identidade nacional e os interesses de mercado, que também têm que ser satisfeitos, mas em primeiro lugar estão os limites quantitativos sempre. Tem que haver um limite, tem que haver um teto. Há a imigração que coloca em causa a identidade nacional.
e neste momento está a colocar em causa a identidade nacional. E portanto, enquanto não houver um plano de repatriamentos em massa, não estamos a falar seriamente da imigração. Isso tem que acontecer, e se não acontecer, o governo está a atirar areia para os olhos das pessoas. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.